O que você faria se você descobrisse que, na verdade, você nunca viu o rosto da sua esposa? Exatamente isso que você vê é uma espécie de máscara que ela coloca por cima do rosto verdadeiro. Eu não sei vocês, mas eu ficaria totalmente perturbada e a primeira coisa que eu me perguntaria não seria nem por quê, seria como ela realmente é. E aí que entra o problema, porque o rosto da mulher desse cara é removível. Tem outra coisa por baixo e ele não pode ver o que é. Ele não pode ver o verdadeiro rosto dela. E ele não consegue entender por quê. E essa é a creepypasta que me deixou perturbada durante dias. Hey pessoas, eu sou Yasmin Bacon e este é o de Bacon Terror, então sejam muito bem-vindos. E já lembrando que se você for do tipo que costuma sentir medo de histórias de terror, então pula esse vídeo. Mas se você não for, então já aproveita pra se inscrever aqui no canal, porque aqui tem conteúdo de terror diário. A princípio hoje eu postaria outro vídeo, mas eu tinha que trazer essa creepypasta pra cá também. Pro TikTok eu levei uma parte mais clean, uma forma mais leve, porque tem certas palavras que se a gente falar lá, o vídeo ele realmente cai. Ou corta a monetização lá, que já não é muito boa. Só que agora estamos oficialmente monetizados aqui. Eu estaria batendo palmas, só que a Feral tá aqui no meu colo. Conta pra eles, filha, que você fez dodói na orelhinha, que você coçou muito. E agora você tem que usar esse cone maravilhoso. Fala que é a última moda entre os gatinhos. Então também já deixo aqui o aviso que se vocês ouvirem um ronron no lugar de reclamar, agradeçam. Essa gata, ela não ronrona pra qualquer um. Então, sem ficar enrolando muito, vamos pra essa creepypasta. A minha esposa tem um rosto removível. Eu nunca vi o que existe por baixo dele, mas o meu melhor amigo ele viu. A Samantha me contou isso no nosso terceiro encontro. Estávamos assistindo a um filme no sofá dela quando eu tentei beijá-la. Ela levantou a mão rapidamente à frente do meu rosto e me impediu. Tem uma coisa que você precisa saber, ela disse. Eu me preparei, lá vem, algo como: não estou preparada para um relacionamento e não tem nada a ver com você, claro. Era exatamente a última coisa que eu queria ouvir porque eu já estava completamente apaixonado por ela. Ok, eu disse. Eu tenho um rosto removível. Tá, essa era nova. Você tem um o quê? Eu tava prestes a rir, só que ela tinha uma expressão mortalmente séria. Eu tenho um rosto removível, é sério. Isso é um tipo de metáfora, algo assim? Eu perguntei. Não, ela disse. Meu rosto é literalmente removível, olha, dá pra ver de perto. Ela levantou o queixo e passou o dedo ao longo da linha do maxilar. Dá pra ver a emenda, ela falou. Depois de admirar por um instante o pescoço bonito dela, eu me inclinei pra examinar melhor. Era difícil de ver, mas realmente parecia haver uma transição ligeiramente estranha entre o rosto dela e o pescoço. Então eu fiquei ainda mais tonto quando dezenas de perguntas invadiram a minha cabeça. Não adianta perguntar por quê, como ou qualquer coisa do tipo, ela já adiantou. Eu não posso te contar e se isso for um problema, é melhor você ir embora agora. Eu só tô dizendo isso porque eu gosto de você e eu quero dar o próximo passo, só que isso não é negociável. Ok, eu disse, sem entender direito o que estava acontecendo. Sem problema, e daí? Você tem um rosto removível e quem liga? O que importa é que ele é bonito. Tem mais uma coisa, ela falou. Uma vez por dia, geralmente durante a noite, eu preciso remover o rosto e desinfetar o interior. Se eu não fizer isso, ele vai apodrecer. Isso leva cerca de 1 hora, mais ou menos, e dependendo de como foi meu dia, às vezes mais. Durante esse tempo, você nunca pode olhar pro meu rosto real. Nunca. Você entendeu? É, eu entendi. Não perguntar, não olhar pro seu rosto verdadeiro. A Samantha se levantou. Ok, agora eu vou entrar no banheiro e vou limpar meu rosto. E isso vai te dar bastante tempo pra pensar sobre o que eu te contei. Se você ainda estiver aqui quando eu terminar, ótimo, eu gostaria disso. Mas se você estiver indo embora, eu realmente vou entender. Ela se virou e entrou no quarto e eu fiquei sentada em silêncio absoluto enquanto eu ouvia a porta do banheiro se fechar. Aqui, gente, o cara começa a se perguntar se isso é uma espécie de piada ou o que é. Se isso era possível, se era um delírio, só que era real, era possível que fosse verdade uma coisa dessas. Até porque se você consegue transformar um rosto de um ator, por exemplo, com maquiagem de cinema, era até possível que a Samantha usasse uma espécie de rosto removível, como uma máscara todos os dias. Podia ter sido que ela tivesse sofrido um acidente. E aí, agora o rosto dela era horrendo e ela precisava usar algo por cima. Talvez tenha ficado deformado e ela seria odiada pela sociedade. Ou o rosto dela talvez tenha sido derretido por ácido, queimado por fogo. Muitas coisas poderiam ter acontecido pro rosto dela ficar desse jeito e ele jamais veria. E enquanto ele imagina um músculo cru, exposto, sabe, já meio podre, e se perguntava se ele conseguiria beijá-la se fosse isso que ele estava beijando, ele chegou à conclusão de que todos têm pele, que embaixo da pele todos têm músculos e... Só que o que ele não se pergunta é por que ele não pode ver. Assim, tudo bem, eu entendo perfeitamente que muitas pessoas têm muitas inseguranças a respeito de muitas coisas. Só que nunca, em hipótese alguma, ele vai poder ver o rosto real dela? Ele não pode nem saber o porquê? Não sei vocês, só que eu não conseguiria conviver com isso. Assim, eu conseguiria, na verdade, conviver de boa com não ver ou não saber o que realmente tem lá embaixo. Só que, gente, nós estamos conversando com uma pessoa aqui que é um tanto quanto curiosa e é um tanto quanto insegura em algumas coisas. Então, se não tem o negócio do jogo aberto, do jogo limpo, do estamos sabendo de tudo aqui, eu não conseguiria ter confiança. Porque por qual motivo você não pode saber o porquê? Um simples porquê. Por exemplo, tive um acidente de carro, tô usando esse rosto, não quero que você veja o que tem por baixo. Sucesso, ok, compreensível, você tem uma insegurança. Só que
Por que eu não posso saber o motivo da maior insegurança da pessoa com quem eu estou me casando? Certo, tudo bem. É compreensível você não querer abrir tudo pra alguém que você acabou de conhecer. Só que vocês vão ver no decorrer da creepypasta que eles não apenas casaram, como passaram um longo tempo juntos antes de acontecer o que vai acontecer. E ele nunca soube. Se uma pessoa leva tantos anos pra poder te contar algo tão importante, é porque tem caroço nesse angu. Agora, do que o angu é feito é que a gente quer descobrir. Enfim, quando a Samantha saiu do banheiro, ele ainda tava lá. Ele olhou pro rosto dela, pra máscara, ela sorriu e ele se apaixonou completamente. Nós namoramos, fomos morar juntos e decidimos nos casar. Na maior parte do tempo, era um relacionamento completamente normal, típico de dois jovens apaixonados que construíam uma vida juntos. Durante o dia, era fácil esquecer completamente o rosto. Ele parecia natural o suficiente, só em certos ângulos, sob certas luzes, havia qualquer indício de que, na verdade, ele não fosse. Só que todas as noites elas eram iguais. Samantha se trancava no banheiro, às vezes por 1 hora, às vezes por 2, para limpar o interior do rosto. A curiosidade nunca me abandonou e eu ficava ali, sentado, imaginando o que havia por baixo daquele rosto. Eu cheguei muito perto de invadir o banheiro algumas vezes, mas eu nunca fiz isso. De vez em quando eu me perguntava sobre o que tinha acontecido, se algo havia acontecido, sobre como era possível fazer um rosto removível parecer assim tão real, sobre o que tinha realmente por baixo dele. Eu tentava convencê-la a me mostrar e garantia que eu a amava de qualquer jeito e que eu não me importava nem um pouco com a aparência real do rosto dela. Eu estava curioso e isso era tudo. Mas ela nunca me mostrou. Ela nunca me contou a história por trás disso. Não ficava brava comigo, a menos que eu insistisse muito. Ela só dava de ombros e dizia: "Você sabe que não pode ver, sabe que eu não posso te contar." Reparem que ela disse não posso e não quero. Não sei vocês, mas pra mim isso é um sinal. Nunca contei a ninguém sobre o rosto removível da Samantha. Não porque ela tivesse pedido pra eu não contar, mas eu não achava que fosse dar conta de ninguém, sabe? Exceto por uma vez. Foi na minha despedida de solteiro. Alugamos várias cabanas em Big Sur e passamos a noite bebendo e enchendo o nariz com coisas que não devíamos estar fazendo. Todo mundo tinha apagado e o sol começava a surgir no horizonte quando eu estava nos penhascos majestosos com o meu amigo Chris. Nós olhávamos as ondas do Pacífico se chocando contra as pedras. O Chris, ele era meu melhor amigo, o mais próximo de um irmão que eu já tive na vida. Nós crescemos juntos e nos visitávamos na faculdade, passávamos os verões juntos. Depois da faculdade, fomos para cidades diferentes, mas continuávamos muito próximos. E ali, no penhasco, eu contei a Chris sobre o rosto removível da Samantha. No começo, ele achou que eu estava brincando. Depois, ele fez 1000 perguntas. A maioria delas eu não sabia responder. "O que tem por baixo?" ele perguntou. "Eu não sei, cara, eu não sei mesmo." "Mas isso não te deixa louco, sabe? Não saber?" Eu dei de ombros. "Tem um monte de coisa que eu não sei cálculo, eu não sei o que acontece quando a gente morre." "Mas, mano, ela vai ser sua esposa," ele vociferou. "E você nem sabe como ela realmente é, eu teria que dar uma olhada, tipo, você podia colocar uma câmera no banheiro e sei lá, é onde ela faz isso, né? Coloca uma câmera, dá uma olhada e pronto, você já sabe." Eu suspirei. "Sim, isso me deixa louco e eu já me perguntei 1 milhão de vezes, mas ela disse que eu nunca posso olhar. E eu tenho que respeitar isso mesmo que eu não goste, porque isso é amor." "Você me mandando respeitar uma mulher?" o Chris perguntou. O mundo realmente virou de cabeça pra baixo. Realmente, quando você ama muito uma pessoa, você respeita os limites dela. E quando você ama muito uma pessoa, você também conta as coisas pra ela, não é? A não ser que A, você não confie na pessoa com quem você está. B, você não acha que vai ser eterno. C, seja perigoso por algum motivo contar pra essa pessoa. Ou D, isso é uma pegadinha de extremo mau gosto. O Chris esteve na cidade a trabalho na semana passada e planejava passar o final de semana na nossa casa. Aquela conversa em Big Sur tinha acontecido 4 anos antes e nunca mais tocamos naquele assunto novamente. O do rosto removível da Samantha. Apesar disso, continuávamos próximos. Aconteceu no sábado à noite. Estávamos relaxando no quintal e já bem avançados na cerveja depois de terminar um churrasco. Foi quando eu recebi uma mensagem do trabalho. "Droga", eu reclamei. "Eu tenho que fazer uma ligação do trabalho." "Sério?" perguntou Samantha. Ela ergueu uma sobrancelha artificial. "O sábado à noite? É o meu maior cliente, amor. Me desculpa." "Fazer o quê, né?" disse a minha esposa. "Vou entrar e me limpar. Chris, tudo bem você ficar aqui um pouco?" O Chris sorriu. "Tranquilo, eu tenho minha cerveja, tenho umas coisinhas, umas ervas daninhas pra arrancar do seu jardim também. Deus sabe que seu marido preguiçoso não vai fazer isso. Esses tomates estão sufocando, uma tragédia." Eu revirei os olhos e fui pro quintal para atender a ligação. Mas 15 minutos depois eu ouvi gritos vindo de dentro de casa. Tanto meu melhor amigo quanto a minha esposa, eles gritavam de puro terror. Eu larguei o telefone e eu corri pra dentro pelo corredor até o nosso quarto. Pela porta aberta eu vi que a porta do banheiro da suíte também estava escancarada. "Não entra!" gritou a Samantha. "Eu não tô com o rosto, pelo amor de Deus, chama uma ambulância." "Ele olhou, meu Deus, ele olhou." Ela parecia desesperada e genuinamente horrorizada. E isso também me deixou desesperada.
Eu quis correr pra dentro do banheiro, mas eu soube imediatamente que isso seria um erro. Soube, naquele instante, que Samantha não queria que eu visse seu rosto real, não por vaidade, mas pela minha própria segurança. Gente, eu tô interrompendo aqui porque eu quero que vocês comentem neste exato momento, antes de continuar com a creepypasta, o que vocês acham que tem debaixo do rosto dela. Porque eu vou ser honesta, na primeira vez que eu li, eu achei simplesmente que era tão perturbador pra ele, que às vezes podia ter um estômago frágil, que não teria como ele olhar justamente porque ele ficaria confuso e meio enojado. Que ela não contava justamente por isso, porque simplesmente é muito bizarro. Só que agora eu quero que vocês comentem a teoria de vocês, porque assim, eu não sei se era muito óbvio e eu que não percebi sozinha, ou se só é algo tão bizarro que ninguém perceberia mesmo. Enfim, vamos lá. O Chris cambaleou pra trás, saindo do banheiro. Ele segurava um clipe de papel esticado. Era o mesmo que ele tinha usado pra abrir a trava da porta da privacidade. Agora, enquanto ele gritava coisas sem sentido, ele usava esse mesmo clips pra, bem, cortar a sua visão. Ele estava claramente em completa loucura e o meu estômago revirou ao vê-lo fazer isso. Chama a droga de uma ambulância, minha esposa gritou. E não entra aqui, ele olhou. Então eu virei e corri de volta pro quintal lateral, onde o meu telefone estava caindo na grama recém-cortada. O meu cliente, ele ainda estava na linha, ele estava alarmado e perguntava o que estava acontecendo, de onde vinham os gritos. Desliguei na cara dele e liguei pra ambulância. Quando os paramédicos chegaram, o Chris estava passando muito mal no corredor, ele já tinha até mesmo convulsionado. A Samantha acariciava a cabeça dele enquanto soluçava. O rosto dela estava colocado, mas havia sido feito às pressas, e tudo parecia ligeiramente errado. E desde então, o meu mundo tem sido escuro. Tem sido uma semana perturbadora. O meu melhor amigo está em um hospital psiquiátrico. Era uma vigilância pra ele não atentar nada contra ele mesmo. Ele tá completamente cego e quase catatônico. Exceto quando ele entra em surtos. Isso envolve coisas incoerentes e às vezes um tanto quanto danosa a ele ou a outras pessoas. Os médicos estão otimistas que o estado dele seja temporário, só que eles não sabem a verdade sobre o que causou isso. Isso porque eu disse aos paramédicos que o Chris tinha tomado uma grande dose de cogumelos. Então, que o estado psicótico provavelmente vinha disso. Que ele não sabia a origem desses cogumelos, mas é que eu não vi nenhum motivo pra contar a verdade. Quem acreditaria que um único olhar pro rosto real da minha esposa poderia enlouquecer alguém? No melhor dos casos, seríamos alvos de uma longa investigação. No pior, teríamos que provar que estávamos dizendo a verdade, mostrando o rosto da Samantha pra alguém, e aí as coisas piorariam. A mesma coisa aconteceria de novo. E depois disso? Bem, eu não fazia ideia. Eu não tinha o menor interesse em descobrir. Eu recebi uma ligação de acompanhamento da polícia pedindo pra confirmar a minha versão. O hospital não encontrou traços de nada que pudesse ser tóxico ou psicodélico no sangue de Chris. Embora isso não fosse algo incomum, já que a substância tem uma meia-vida curta. Se eles acabassem testando o cabelo dele, provavelmente eu me meteria em muitos problemas. Só que, honestamente, essa é a menor das minhas preocupações. Justamente porque a Samantha não tá bem. Ela ainda limpa o interior do rosto, só que não com tanta regularidade. E quando coloca de volta, ele sempre fica torto agora. Também tá começando a cheirar um pouco mal. Tentei assegurar a ela que não foi culpa dela. Eu avisei que ninguém jamais poderia olhar. Ele sabia e mesmo assim invadiu o banheiro. Não é culpa sua, amor. Por favor, fala comigo. Não é culpa minha? Que um único olhar pra minha droga do meu rosto deixa as pessoas insanas? Por favor, eu só preciso de um tempo sozinha. Quanto a mim, eu estou fazendo o possível pra me manter inteiro. Mas sabe o que é estranho? Apesar do que aconteceu com o Chris, eu ainda me pego curioso sobre como é o rosto real da minha esposa. Mais curioso do que nunca, na verdade. E pra mim, a maior tristeza da vida, a creepypasta acaba por aqui. Eu não sei vocês, mas eu tenho muitas teorias a respeito, e a primeira é a mais óbvia, que é que a Samantha é um demônio, e que olhar pro rosto dela pode fazer com que as pessoas enlouqueçam. E é por isso que ele é podre e que ela tem que usar alguma coisa por cima. Uma explicação preguiçosa? Talvez. Só que, cara, se você olhar pro rosto real de uma pessoa e você automaticamente enlouquecer, realmente é complicado. Nossa, Yas, mas você falou que a história explicava bem. Eu falei que a história explicava a respeito do rosto. Não falei que ela dava a explicação exata, a versão final e que contava tudo a respeito da vida da Samantha. Mas eu quero saber se vocês concordam comigo ou se vocês acham que é alguma outra coisa. Depois que eu li essa creepypasta, eu comecei a sonhar com meu marido como a Samantha, sabe? Dele tendo que entrar no banheiro pra limpar o rosto, eu comecei a ficar meio perturbada, gente. Só que eu não sei vocês, mas eu adoro essas creepypastas em que alguém do membro do conjunto familiar não é muito confiável ou tem alguma coisa estranha a respeito dessa pessoa. Nossa, eu sou completamente apaixonada por esse tipo de história. E apesar dela ser meio curta, eu acho essa história totalmente genial. Comentem se vocês gostaram, a nota que vocês dão de 0 a 10. A minha nessa aqui é um 8.3, o que pra mim é bem alto. Não chega a ser um 10, mas assim, eu ainda não encontrei a minha creepypasta nota 10. Já comentei que as minhas duas favoritas são a da esposa que observa pelos cantos, que ainda é um 9.5, e Diário de Maria, que é um 9.7. Maravilhosa, só que não é a creepypasta da minha vida. Comentem o que vocês acharam, e se vocês curtem esse tipo de vídeo, gente, relaxem que aqui no perfil tem vários, tem tanto relatos quanto creepypastas, eu separei em playlists pra vocês, então aproveitem que dá pra maratonar muito nos próximos dias. Já comentei que eu tô com a meta de postar vídeo aqui todo dia também, então assim, se
vocês quiserem aí comentar pra dar uma engajada, me ajuda muito. Se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo. E se por acaso tiver liberado a opção de hypar, também me ajuda demais. Então é isso, muito obrigada quem ficou até aqui. Tanto meu Apoia-se, quanto meu TikTok, que também tem conteúdo de terror diário, quanto as minhas redes sociais vão estar aqui na descrição, junto do e-mail em que vocês podem me mandar tanto as creepypastas de vocês, quanto os seus relatos pra eu ler aqui em vídeo. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.